E último dia da nossa campanha. Amém? Glória a Jesus. 12 dias de clamor, de adoração, de louvor e ministração. Para que Deus libere a sua bênção pelos 12 meses do ano de 2024 na minha vida, na sua vida, na sua casa, na nossa parentela, no nosso ministério, na nossa geração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome. E hoje, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha fazer, completar a obra que o Senhor designou, Senhor, para que fosse completada no dia de hoje. A tua palavra diz que o Senhor trabalhou e fez todas as coisas, e pelo poder da tua palavra, todas as coisas passaram a existir, Senhor. E eu pedindo que o Senhor disse: façamos homem a nossa imagem e semelhança, Senhor, e da mesma forma foi feito, Deus. E a tua palavra diz que no 7º dia o Senhor descansou, porque a obra estava completa. Deus, que hoje, Senhor, profeticamente seja o chamado do Senhor em nossas vidas, nesse tempo, nesse mover, Senhor, nesse período que o Senhor estabeleceu para nós recebermos o trono da tua graça. Deus, te pedimos que o Senhor hoje conclua, Senhor, esse tempo e nos faça descansar no sentido de, Senhor, que o Senhor realizou, que o Senhor determinou nesta campanha para as nossas vidas. Nós queremos render honra, glória, louvor, majestade. Queremos novamente reafirmar e declarar nos céus deste lugar que sem ti nós não podemos fazer nada. Nós queremos, meu Deus, continuar sentindo a tua presença. Deus, vem nos restaurar, vem nos curar, vem nos libertar, Senhor. Vem restaurar, meu Deus, a referência de tudo que foi deturpado, que seja restaurado conforme o projeto original em Cristo Jesus, em cada área da nossa vida, Deus Senhor. Seja conosco, meu Deus, Pai, que toda mente continue sendo e estando determinada a estar cativa, ligada em obediência ao trono da graça, e que todo demônio roubador da palavra, todo roubador da palavra, por dispersão, por sono, seja lá pelo que for, meu Senhor, seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Que só o teu Espírito Santo passeie aqui neste lugar. Que somente Ele tenha primazia, porque o Senhor é a palavra. E nós nos calaremos, Senhor. Calaremos a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Calaremos, Senhor. Lançaremos ao Senhor, no Senhor, meu Deus, todas as coisas, porque o Senhor tem provado que cuida de nós. E nós só temos que agradecer. E te pedir que o Senhor continue, Senhor, nos ensinando a te obedecer, porque queremos verdadeiramente usufruir da tua bondade, da tua fidelidade. Queremos experimentar a tua vontade, que é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. Continuamos abençoando a nossa geração espiritual e biológica neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Amém. Glória a Deus. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. 10º dia da nossa campanha. Restaurando a unção de poder de filho. 12º dia. E o tema da ministração é unção de poder de filho, restaurando a paternidade. Unção de poder de filho, restaurando a paternidade. Amém? Queridos, se nós hoje, cada um de nós hoje, conseguimos entender, receber no nosso espírito, na nossa mente, na nossa alma e no nosso corpo, o que é a palavra de Deus, tudo que será aqui
compartilhado um pouco do que vai ser compartilhado aqui. Queridos, todas as outras ministrações, consequentemente, naturalmente, será também executada sobre as nossas vidas e na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, unção de poder de Deus. E quando a gente fala, né, sobre poder de filho, a gente lembra logo sobre Jesus. A gente lembra logo Jesus. E a gente lembrando de Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o Filho perfeito, o primeiro, o primogênito. E aí nós lembramos que ele foi a revelação do próprio Pai. Jesus, o Filho, Deus, que se manifestou na pessoa do Filho, para revelar quem era o Pai. Por quê? Porque Deus, desde o início, ele tinha uma intenção. Quando ele gerou a humanidade, quando ele gerou Adão, quando ele gerou Eva, e assim a humanidade, ele desejou estabelecer relacionamento de pai e filhos. Mas a Bíblia diz que houve um tempo, que chegou um momento, e nós já sabemos disso de cor e salteado, que por causa da desobediência, a referência, o relacionamento que era estabelecido de filho e pai, de pai e filhos, ele foi manchado, ele foi maculado, ele foi quebrado, ele foi distanciado. Mas Deus, desde quando viu o pecado da desobediência do que Deus tinha estabelecido, e Deus tinha estabelecido desde o início o seguinte: comunhão, intimidade. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava com a humanidade. O Senhor estava com Adão, ia ao encontro. Tinha um lugar reservado para estar ali, com o seu filho, gerando relacionamento, intimidade. E essa intimidade ela foi quebrada por causa do pecado. Diga, o pecado quebra a intimidade. O pecado, ele separa a humanidade, o homem e a mulher, a criança, o adolescente e o jovem, da presença de Deus. Ele mancha a referência de paternidade. E mancha também, e distorce também, não somente a referência de paternidade, mas também a identidade de filho. O Senhor, nessa noite, ele vai restaurar tanto a referência de pai como a identidade de filho. Amém? E você precisa entender isso. Você precisa viver o que é ter poder de filho. E quando a gente fala de poder de filho, restaurar, receber, restaurar a identidade de filho, receber o poder de filho, a gente vai lembrar da pessoa de Jesus e quem Jesus foi e o que ele fez. E tudo que ele foi, tudo que ele fez, foi porque ele antes entendia quem ele era. Nós não podemos fazer tudo na medida que Deus estabeleceu para nós fazermos se nós não entendemos quem nós somos, qual é a nossa identidade. Então, nós precisamos entender isso, que o Senhor, e Ele falou em Malaquias, que nos últimos tempos Ele estaria o quê? Restaurando, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, restaurando o relacionamento, querendo que os filhos, que os pais se aproximem dos filhos e que os filhos se aproximem dos pais, a começar dele próprio, a começar dele mesmo, dele como pai para conosco, e ele já fez tudo o que ele precisava, e de nós como filhos tudo aquilo que nós precisamos fazer.
Então esse é o tempo, queridos, da restauração, da reverência de Deus Pai para conosco e de nós como seus filhos. E em João a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. Jesus veio para o seu povo, para o povo de Israel. Então, capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Em outra versão diz, aos que creem no seu nome. Então a Bíblia está dizendo aqui que todo aquele que recebe Jesus, ele recebe um poder diferenciado, que é o poder de ser filho. De ser filho. De ser filho de Deus. É um processo de restauração da paternidade legítima de Deus no nosso coração, na nossa vida, e de nós como filhos legítimos ao Pai. Porque é uma nova caminhada, e agora é uma caminhada não mais debaixo do jugo do pecado, da escravidão do pecado, e nem também da lei, do peso da lei, mas na liberdade de crer no Senhor Jesus. Amém? Vocês estão entendendo, queridos, até aí? Glória a Deus. Então, Deus libera poder de ser filho a todo aquele que crê em Jesus. Amém? Glória a Deus. Precisamos ser restaurados na nossa identidade de filho, para experimentarmos o poder. Diga, eu preciso ser restaurado na minha identidade de filho de Deus, para experimentar o poder de Deus na minha vida e através da minha vida. Amém? Glória a Deus. Através do que Deus fazia no Antigo Testamento, irmãos, e na história do povo de Israel, ele declarava quem ele era. Era através do que Deus fazia. Quando Deus dizia, e Israel vencia as guerras, quando Deus se manifestava do jeito que ele se manifestava, no monte, e abrindo o mar, e abrindo o rio, e liberando codornizes, e o maná, né? E fazendo jorrar água doce, transformando água salgada, água que não era potável, água que foi necessário para matar a sede do seu povo, tantas coisas. Através dos seus feitos, ele foi conhecido, a sua natureza foi conhecida. Tudo que ele fez no Antigo Testamento, no tempo da lei, foi para revelar quem ele era. Por isso ele foi com Moisés, por isso ele foi com Josué, por isso ele dizia ao povo de Israel: farei isso, farei aquilo, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, curarei as suas feridas, endireitarei os seus caminhos tortuosos, abrirei caminhos no ermo, rios no deserto. Ele manifestava seu poder para falar sobre quem ele era. E por isso que todos os povos, e os povos que eram inimigos do povo de Deus, eles temiam o exército de Israel, temiam Israel por causa do seu Deus, de quem ele era e do que ele fazia. Em Isaías, capítulo 7, versículo 14, e aí nós vemos, antes disso, nós vemos que Deus ali, ele estava, através dos seus feitos, manifestava em espírito, daquela forma, através dos seus feitos, o Deus que era presente. Era um Deus presente, que se revelava, se mostrava através dos seus feitos. E aí vem o cumprimento
da promessa. E Isaías fala profeticamente, e depois o anjo fala a José, que em cumprimento daquela palavra de Isaías, haveria uma virgem que teria um filho, e seu nome seria Emanuel, e não mais o Deus que se manifestava somente através dos feitos, e como ele queria naquele tempo, mas seria um Deus que se faria, que estaria presente corporeamente, estaria no meio do seu povo. Ele seria o Deus conosco. Glória a Deus. E por entender essa revelação, e por conhecer a palavra de José, não fez mais o que tentava, que era fugir. E ele se submeteu e ele obedeceu ao anjo que veio da parte do Senhor. Deus conosco, Emanuel. Queridos, a profecia de Deus se cumpriu em Jesus. Jesus vem e cumpre o seu propósito e volta para o Pai e nos deixa o Consolador. E os discípulos, os mais próximos, os 3, os 12, 70 e as multidões de discípulos que o Senhor levantou nesta terra, andou com Jesus e experimentou o que a palavra tinha falado, do Deus conosco. Experimentou esse nível de intimidade, de relacionamento. Mas Jesus, ele veio, ele cumpriu o seu propósito. E a Bíblia diz que ele voltou para o Pai e se assentou à destra do Pai com grande poder e glória. E ele disse: vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar órfãos, porque eu vim restaurar. Eu vim iniciar um processo de restauração, de conversão, de religar os filhos ao Pai. Mas existe alguém que completará essa obra, é o Espírito Santo. E esse Espírito Consolador, ele completará a obra. E vocês precisarão entender que não será mais Deus comigo, mas será Deus em você. Amém? Deus é muito, queridos, é muito diferente. São níveis de entendimento. E hoje, a partir do momento em que nós cremos em Jesus e recebemos o Espírito dele, pelo qual ele testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e que nós podemos clamar: Abba, Pai. É um processo de restauração, de entendimento de quem você é, de quem Deus é, e de que ele não é mais somente com você. Aleluia. Não é somente como Moisés, a minha presença vai contigo. É Jesus dizendo: eu estarei contigo todos os dias. Mas o Consolador também dizendo para você: eu estou com você, eu estou em você, eu te darei a palavra. Abra somente a tua boca e eu vou encher. Então é Deus conosco, mas é também Ele em nós. Queridos, nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele deseja restaurar a referência de paternidade nas nossas vidas. Aleluia. E de filiação. Aleluia. Para que nós possamos fazer, e antes de fazer, ser iguais a Jesus. Aleluia. Jesus, ele falou: eu e o Pai somos um. E nós precisamos entender que Deus, ele deseja que seus filhos sejam um com Ele. Aleluia. Se nós somos um com o Pai, se nós somos um com Jesus, nós somos uns com os outros aqui na terra. E Jesus falou: olha, quando vocês estiverem em unidade e se amarem de tal forma, o mundo vai crer que eu fui enviado pelo Pai. Em outras palavras, o mundo vai crer que eu existo. O mundo vai crer que o meu sacrifício na cruz do Calvário, ele é legítimo, ele é verdadeiro.
inferno, mas existe céu também. O mundo vai entender todas as coisas quando vocês forem um. Aleluia. Andarem em amor, no amor legítimo, no amor do Pai. O amor do Pai é o amor ágape, que tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. É esse amor, esse é o amor do Pai. Esse é o amor, o maior amor demonstrado, vivido do Pai em Cristo Jesus, e nos deu exemplo, E Ele é Pai presente, Ele é Deus conosco. Amém? E Deus em nós, Deus conosco e Deus em nós. Aleluia, Jesus. No tempo da revelação, Deus estava habitando no meio do seu povo. Aleluia. No meio do seu povo. E hoje Ele está em nós. Amém? Deus em mim. Diga, Deus em mim. Deus em mim. Glória a Jesus. Mas a todos quantos o receberam. Todos que receberam Jesus receberam também o poder de ser filho. E existe um cântico que diz, né? Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho e faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Se você já nasceu em Cristo Jesus, o poder de filho já está em você. E tudo que Jesus fez, você pode fazer. Se o propósito que você tem no seu coração é legítimo. Se você é filho. Se você está com Jesus. Se você tem a mesma comunhão no nível de Jesus. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Sermos iguais a Jesus. Se você entender a profundidade do que Deus está te falando hoje, nunca mais você será o mesmo. Queridos, se nós verdadeiramente entendermos o que a Bíblia fala sobre Deus como Pai e nós como filhos dele, na profundidade do que é, nunca mais nós seremos os mesmos. Nunca mais. Nunca mais seremos os mesmos. Precisamos entender isso. Os discípulos entenderam só depois que o Espírito Santo passou a habitar neles. E havia alguns, que precisaram, já criam em Jesus, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Ainda não tinham tido uma experiência de intimidade com o Pai, de obediência, restauração de relacionamento. É aquele relacionamento estabelecido lá no Éden, quando era um relacionamento perfeito. Era um relacionamento que o pai queria falar com o filho e que o filho se apresentava à presença do pai e que obedecia ao pai. Que era feliz, que vivia uma vida abundante antes do pecado. É esse relacionamento que Deus hoje quer que seja restaurado, restabelecido em nossas vidas com Ele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, Jesus sabia que Ele era, por isso que Ele realizava o que Ele realizava. E disse para cada um de nós, por meio de seus discípulos, que obras maiores nós faremos, porque Ele estaria com o Pai. Ele estaria, o Deus conosco estaria com o Pai, mas o Deus em nós estaria em nós. Então faríamos obras maiores do que Ele. Deus quer
restaurar a referência de paternidade dele na sua vida. Você precisa reconhecer que Deus é seu Pai. Queridos, mas muitos de nós temos dificuldade de entender o que é ser pai, porque nós não tivemos uma referência de pai na terra. Mas não é de um pai supridor de necessidade que saiu apenas para tomar comida, comprar comida e batalhar o dia inteiro para botar comida dentro de casa e não nos falta nada, não. É a presença da figura do pai. Muitos de nós temos memórias apenas do pai trabalhando e botando suprimento de necessidades materiais. E quando teve essa referência de suprimento material, mas muitos de nós fomos abandonados no sentido de não fomos abandonados porque os pais quiseram abandonar o filho, porque houve uma ruptura de relacionamento com a cônjuge e por conta disso os filhos tiveram consequências e sentimentos e sensações de abandono, de distanciamento do pai. Isso quando não foram assaltados, né, na sua paternidade pelos pais que foram mortos, que morreram, né, na sua caminhada aqui na terra tão precocemente. Então passou a haver uma lacuna. Então muitos de nós precisamos ter a referência de pai sendo restaurada em Deus. Ele quer que nós entendamos isso. Que Ele não se apresenta, não quer apenas se apresentar a cada um de nós, aquele Deus Pai que tudo que nós pedimos Ele faz. Aleluia. Mas é a presença dEle que restaura. É a presença dEle. É a companhia dEle que restaura. E por causa da companhia, por causa da presença dEle, todas as outras necessidades, elas são supridas. Todas as outras necessidades, elas são supridas. Porque a presença, ela faz a diferença. Deus deseja restaurar a referência de paternidade. Nós precisamos entender isso e viver isso, irmãos. Essa lacuna, essa brecha, esse vazio precisa ser preenchido pela pessoa de Deus. Precisamos amá-lo, adorá-lo, desejamos estar com Ele, pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, e não pelo que Ele pode me dar, fazer na minha vida, me presentear, me mimar. Não é isso. É amarmos a Deus pelo que Ele é, pela sua essência. Aleluia. Glória a Deus. Adorarmos a Ele. E Ele fala sobre intimidade. E a intimidade que Ele quer que seja restaurada assim como era no Éden antes do pecado. E a Ele diz: Jesus fala. Quando ele está ali, na casa de Lázaro, e Marta está para lá, e Marta está para cá, e Marta está para lá, e Marta quer servir, fazer, ajustar as coisas, como é que está o lanche, como é que está o almoço, e como é que estão as cadeiras, e como é que está o sofá, e será que está agradável o ambiente, será que está limpo, e Marta está aqui para lá, de lá para cá. E Maria está ali buscando intimidade com Jesus, está aos pés de Jesus, está dando tempo de qualidade a Jesus. E aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta. Porque ela, além de querer fazer o tempo todo, realizar, fazer coisas para Jesus, Jesus estava querendo intimidade, relacionamento, ensinar de perto. E ela, além de se estressar, porque está sobrecarregada e está fazendo sozinha, se queixa a Jesus. Aí Jesus fala: Marta, Marta, Maria, ela buscou foi a melhor parte. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que mesmo diante de tanta coisa que nós queremos, desejamos e já fazemos para o Senhor, Ele quer primeiro que nós tenhamos intimidade com Ele, mais do que nunca. Aleluia. Por isso que Jesus
entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, porque o teu pai em secreto te responderá. Então, quando nós, como filhos, estamos no lugar direcionado por Deus, e podemos deixar de fazer todas as coisas, deixar todas as outras coisas para depois, para dar prioridade, para ter relacionamento, não somente falar, mas ouvir a Deus. Então, Deus nos direciona, Deus nos ouve. O relacionamento, ele é reestabelecido, de filho que deseja estar com o pai, e não só estar fazendo. Então não é só realizar, é ser, é desejar a presença do pai. Aleluia. Para que a sua identidade seja restaurada e a sua referência, e a referência de Deus na sua vida como pai também seja restaurada. E tudo vai ser diferente. Tudo será diferente. Todo aquele que foi criado apenas, é muito interessante. Nós vimos que na história da humanidade, no desenvolvimento, da história da humanidade, nos abençoe, nós vimos que por conta de tantas coisas, não somente os pais deixaram de estar mais presentes em casa, como as mães também saíram. Mas na intenção de trabalhar para que pudessem ajudar o cônjuge, isso quando não tiveram, teriam que suprir as necessidades também, como um todo. E nós vimos que, por causa disso, por causa da qualidade da presença do Pai, e como eu já tinha falado, existe uma lacuna muito profunda na alma do ser humano. E é por isso que quando a referência da mãe é muito mais forte dentro de casa do que a referência do pai. Se existe o pai e a mãe, mas a mãe ela tem uma presença mais forte. A família, ela é treinada emocionalmente a fazer coisas. Fazer. Servir. E aí a gente vê a identidade da mãe. Porque a mulher não foi estabelecida para construir. Então, na sua essência, a mulher, ela serve. Ela está sempre a serviço, fazendo, realizando. E a figura do pai, que foi estabelecido para dar direção, para estabelecer princípios, para dar experiências de proteção, de acolhimento, de segurança. Essa imagem, ela fica, nessa imagem aí fica uma lacuna. Então, por isso que nós vivemos dias e encontramos muitas pessoas na igreja muito dispostos a servir. Mas às vezes nós temos dificuldade, sabe o quê? No relacionamento uns com os outros. No relacionamento com o irmão, com a irmã. Porque fazer é fácil, é rápido. Na sua alma, mas é de algo assim, irmãos, inconsciente. Mas aconteceu isso na sua história. E talvez hoje você possa estar entendendo um pouquinho mais como você se comporta, onde você se comporta, na sua casa, no reino de Deus como todo. É fácil quando nós, muitas vezes, ficamos, a igreja é convocada para fazer. E muitos são rápidos em fazer. Mas quando o Senhor chama para a intimidade, o parar, deixar tudo para estar só com Ele é difícil. Por quê? Porque a mente está treinada em fazer. Então já levanta, eu tenho que fazer. Ou é na obra, ou é em casa, ou é para marido,
ou é para a esposa, para o cônjuge, é para o filho, tem que fazer. Diga misericórdia. Mas o Senhor hoje está te ensinando para que você entenda. Ele quer restaurar, Ele quer o lugar de pai. Ele quer o tempo dele de qualidade, de dedicação, da sua dedicação. A Ele como pai. Ele quer estar com você. Ele quer estar com você. Querido, Deus é um pai perfeito. Eu quero te dizer que nenhum pai, por mais que ele se esforce aqui na terra, conseguirá ser perfeito. Mas ele foi o pai que Deus te deu. Foi o pai que Deus abençoou para te abençoar, para te cuidar. E nos momentos que ele não conseguiu, também por tantas coisas que ele já passou na vida, uma coisa eu sei, que se naquele tempo ele não pôde fazer, porque ele às vezes até nem sabia como fazer, eu quero te dizer que nessa noite o Senhor, Ele pode fazer na sua vida, porque Ele é o Pai perfeito. Assim como hoje, todos de vocês são pais e também não são perfeitos. São mães e também não são perfeitas. Porque a perfeição sempre estará em Deus. Aleluia. E quando Ele tem a imagem dele, a referência dele, como um Pai perfeito estabelecido na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, nós não temos mais do que nos queixar sobre os nossos pais. E é muito tremendo quando a gente ouve testemunho sobre perdão a pai e mãe. É muito tremendo, é muito poderoso que a gente vê o desatar, irmãos. E a gente vê como a pessoa está recebendo, né? Da mesma forma que o Pai, Deus, nosso Pai nos perdoa, nós também, em Cristo, somos gerados para liberar perdão. Amém? Uns aos outros. A maioria das pessoas com esse perfil são bons no que fazem, mas não são muito bons em relacionamento. Não são muito bons em relacionamento. E o Senhor Ele quer nos tratar. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Senhor, que Ele está trabalhando para nós sermos restaurados. Aleluia. Como igreja restaurada, santa, sem mácula, sem mancha, da forma que Ele quer, para Ele mesmo apresentar a noiva dele aperfeiçoada, santificada, adornada, bela, linda, apresentável para Ele mesmo. É por isso que Deus tem que falar conosco sobre isso, sobre essas lacunas, para que nós entendamos isso. Desejemos isso e trabalhemos no sentido de nos dedicarmos para receber essa palavra do Senhor e sermos livres, curados. Aleluia. E vermos Deus como Pai. Amém? Porque Ele mesmo diz que Ele é Pai de órfão. Aleluia. Desculpe. E essa orfandade, irmãos, não é somente a orfandade por ausência física, por morte. É orfandade por qualquer nível de ausência. Ausência de sabedoria, ausência de afago, não é? Ausência de carinho, ausência de demonstração de amor. Deus Ele é Pai para restaurar tudo isso e liberar tudo isso. Se você tem falta a Ele, diga a Ele. Se não tem falta a Ti, diga a Ele que Ele está pronto para suprir a sua necessidade, porque Ele é Pai. Ele é Pai. E onde a orfandade quer tomar o território e ser estabelecido, o Senhor, Ele se revela. Aleluia. Já se revelou como Pai. Então, que todo espírito de orfandade e todas as sequelas de orfandade que foi estabelecido na sua alma, na sua mente, e tudo que você passou e sofreu por causa desse espírito de orfandade que hoje, nessa noite, nesse dia,
você será curado e liberto na autoridade do nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor pode ser palavra. Porque nós vemos as experiências de Moisés. Moisés, na história de Moisés, a gente vê a figura da mãe de Joquebede, a gente vê a figura da irmã Miriam, a gente vê a figura, né, de Arão. Mas a gente, né, a filha de Faraó foi outra mulher. As servas que serviam a filha de Faraó. Então ele foi cercado de mulher. Na sua criação foi cercado de mulher. Né? Mulheres que estavam ali servindo, vivendo o tempo da sua história. Pouco se fala, se sabe sobre o pai de Moisés. E aí nós vimos que Moisés teve situações de dificuldade no relacionamento. Ele era um homem que colocou diante do Senhor que ele era pesado de língua. Muitas especulações e nenhuma afirmação, né, concreta define por que ele era pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago, outros dizem que ele era rude no falar, não é? Mas a gente vê que Moisés não é demonstrando essa referência da presença masculina, de paternidade na vida dele. E aí a Bíblia fala sobre o nível de fúria em Moisés, a ponto de que ele, por uma justiça própria, ele foi confrontado e houve um desequilíbrio emocional. E a Bíblia diz que quando ele viu, né, um judeu sendo agredido por um egípcio, ele foi lá e matou um egípcio. Depois fugiu. E aí depois, já tendo um relacionamento com Deus, e Deus queria estabelecer a identidade, a paternidade, né, na vida dele, ele simplesmente porque o povo de Israel fez o que deveria ter feito, ele vai lá e por ira, por precipitação, por desequilíbrio emocional, ele vai lá e quebra as pedras exibidas pelo dedo de Deus. E da mesma forma que ele amava o povo, mas ele se estressou com aquele povo, e Deus falou, fale a rocha, ele vai lá e bate. E aí, por causa dessa forma de se conduzir no relacionamento de Deus, querendo que ele seja tratado. Porque todo líder precisa ser tratado. Por quê? Ele precisa ser tratável, ensinável, porque ele também tem que saber como tratar as pessoas. Ele precisa saber. Mas para ele saber, ele tem que se deixar primeiro ser tratado. Para ele também saber tratar as pessoas. E aí a gente vê que Deus, apesar, irmãos, de Moisés ter sido levantado como líder, de Moisés ter visto uma sarça ardente, que naquele tempo sarça pegar fogo era comum, mas a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. A revelação do poder de Deus foi exatamente isso, porque ela não se consumia. E foi naquela sarça que Deus revelou para Moisés. E aí o homem que foi levantado, que teve experiências dele com Deus, que fez, Deus usou de forma poderosa, fez prodígios e maravilhas através dele, realizou, mas disse, você não entrará na terra da promessa. Você, Moisés, não entrará na terra da promessa. Que ele disse é muito sério. Isso nos faz entender que nós podemos fazer muitas coisas para o Senhor, mas se a gente não tiver intimidade com Ele, relacionamento com Ele,
de filho com pai, de pai com filho, e de obediência, as nossas obras serão reprovadas, e nós não entraremos na terra da promessa e da salvação de Cristo Jesus. Isso é muito sério. Por isso que Deus está nos chamando para a intimidade, para ter tempo com Ele, dedicarmos tempo com Ele. E é por isso, né, que o Senhor nessa noite ele tem que falar sobre esse tema. E foi por isso, irmãos, que lá, quando Jesus estava com seus discípulos, ele falou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele disse: olha, muitos chegaram naquele dia e dirão a ele mesmo, dirão a Jesus: mas Senhor, eu expulsei demônio, eu curei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu falei isso, em teu nome eu realizei tantas coisas. Aí Jesus disse: então olharei e direi: eu não conheço você. Misericórdia, diga misericórdia. Meu Deus, irmãos, isso é muito sério. Aleluia. Porque é muito interessante isso que uma vez eu ouvi, que se alguém chegar e disser assim: ah, eu conheço fulano de tal, eu conheço aquele artista, né? Eu conheço, seja lá quem for. Mas se alguém chegar para essa pessoa e perguntar: você conhece, por exemplo, Mônica? Ele pode dizer: não, eu não conheço. Porque conhecer é ter intimidade, aproximação. Conhecer é estar perto. Não é simplesmente falar o nome. Não é simplesmente falar em nome do Senhor. Aleluia. É ter relacionamento com Ele. Glória a Deus. Não nos enganemos. O Senhor, Ele está restaurando o relacionamento que foi caído lá no Éden. E é a presença dele que nós precisamos desejar. Aleluia. Quando ninguém está vendo. Primeiramente, quando ninguém está vendo. Porque Jesus falou: olha, e o teu Pai que te vê em secreto. Não será ninguém que vai estar te vendo levantando as mãos na igreja, se movendo o poder do Senhor na igreja, fazendo, sendo usado poderosamente por todos os dons, e é para ser usado mesmo. Os dons é para serem usados mesmo, o poder de Deus é para ser liberado mesmo, deixar ser usado por Deus de forma sobrenatural mesmo. Mas isso são obras. Aleluia. Então, o que fala sobre nós é o que Deus nos faz, nos vê em secreto. Aleluia. É esse que tem um valor. Ah, mas aí eu só vou ficar orando, eu só vou ficar jejuando, eu só vou ficar me separando. Não, irmãos. Ali é a sua intimidade com Deus. Mas depois que você recebe a restauração dentro do seu quarto, a intimidade do seu quarto, você sai do quarto para derramar na congregação, no seio da igreja. A cura e a libertação que Deus fez na sua vida ali no quarto, você vai agora derramar e ser visto, e compartilhar, e ser exemplo, e ser modelo na congregação. E onde quer que o Senhor te use, mas ainda naquela congregação, lá fora. Para que te vejam como modelo de Jesus, como igual a Jesus, com a linguagem temperada igual a Jesus, com atitudes direcionadas e com propósito igual a Jesus, estando em determinados lugares, por causa do propósito que Jesus queria alcançar. E aí Jesus chega para os seus discípulos e diz: não vão na frente, vão lá comprar comida, porque ele queria
está aquela mulher ali naquele poço. É muito tremendo. Deus já fez tudo por mim, por você, já fez tudo pela igreja. A restauração da paternidade, da filiação, da referência da paternidade, da filiação, já foi restaurada na cruz do Calvário. Agora você precisa viver isso, entender isso, receber isso. Não autoridade do nome de Jesus, para você não ser mais o mesmo. Queridos, às vezes parece que nós não entendemos a profundidade do que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em todas as áreas das nossas vidas. Em todas. Nós precisamos entender e viver isso. Para que a gente possa ver a vida abundante do Senhor. Querido, se você é filho, se você é filha, você não tem preocupação. Porque você sabe que seu pai é presente. E onde você estiver, ele vai estar. Ele está com você. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo dele, não tenha medo de se aproximar dele. Não tenha medo. Que o Senhor, Ele restaure nesta noite. Amém? Em nome de Jesus, sua intimidade, seu relacionamento com Ele. Que a referência de paternidade dele na sua vida seja consolidada uma vez por todas. Glória a Deus. Que você deseja a presença dele por quem Ele é. Que você deseja a presença dele por quem Ele é. Que você entenda, não somente no quarto da sua casa, mas quando você também estiver na casa dele, na casa do Pai, para desfrutar da presença dele. Aleluia. Para louvar, entoar cânticos. O que são cânticos? São verdades sobre a pessoa dele, sobre o que ele faz, que está na Bíblia. Então, quando você canta, quando você salmodia, quando você ora, você fala dele, você reconhece quem ele é. Aleluia. Você adora pela essência dele. E nós precisamos entender o lugar que ele santificou e separou para ali também falar com seus filhos. Ali também cuidar dos seus filhos. Ali também, né, acarinhar, dar carinho aos seus filhos. Ali também dar direção aos seus filhos. Ali também suprir as necessidades dos seus filhos. A Bíblia diz que nós precisamos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Restaurar a obediência no nosso coração é restaurar a aliança integral. Todas as vezes que nós obedecemos, nós glorificamos o nome do Senhor. Nós dizemos para o pecado: o sangue de Jesus não foi em vão na minha vida. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós desejamos ardentemente a sua presença e relacionamento com Ele. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé.